Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Com o abastecimento de combustível normalizado em todo o país, o governo quer garantir que o desconto do diesel chegue às bombas. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Ettigoin, falou sobre o assunto. O governo, nesse momento, como eu lhes disse, está se reajustando para a fiscalização disso e todo o poder de polícia que o governo tem será posto no esforço de garantir os 46 centavos, como é previsto. Pelo menos 25 ônibus são incendiados em 17 cidades de Minas Gerais. A polícia investiga agora se a ordem partiu de dentro dos presídios por integrantes de facções criminosas. Estudo divulgado aqui nos Estados Unidos concluiu que a quimioterapia pode ser dispensada para muitas mulheres com câncer de mama. Vulcão na Guatemala entra em erupção novamente e número de mortos passa dos 60. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. Com o abastecimento normalizado em todo o país, agora o governo se concentra em fazer o desconto do diesel chegar às bombas de gasolina e debate alternativas para o preço da gasolina. Os ministros do Gabinete de Monitoramento se reuniram mais uma vez para avaliar a situação depois do fim da greve dos caminhoneiros. O grupo decidiu que o decreto que vence nesta segunda-feira e que autorizava o uso das Forças Armadas para desocupar as rodovias não será renovado. O esforço agora é de fiscalização para garantir que o desconto de 46 centavos no litro do óleo diesel prometido pelo governo chegue aos consumidores. A BR Distribuidora, a maior do país, informou por meio de nota que repassou integralmente as desonerações anunciadas pelo governo, com o objetivo de contribuir para que essas reduções cheguem ao consumidor final. Desde sexta-feira, está em vigor a portaria que determina o repasse dos descontos. A empresa que descumprir a determinação pode ser multada, suspensa temporariamente, interditada ou ter a licença cassada. Os postos também têm que colocar placas informando a redução dos preços. O Ministério da Justiça criou um canal direto para receber denúncias de estabelecimentos que não cumprem as normas. O governo, nesse momento, como eu lhes disse, está se reajustando para a fiscalização disso e todo o esforço e todo o poder de polícia que o governo tem será posto no esforço de garantir os 46 centavos, como é previsto. Esta semana, o Congresso também trabalha para cumprir o acordo feito com os caminhoneiros. A Câmara pode votar o projeto de lei que regulamenta o transporte de cargas. Também serão instaladas as comissões mistas, que vão discutir a tabela de preços mínimos de fretes, a destinação de 30% do transporte de cargas da Companhia Nacional de Abastecimento para Motoristas Autônomos e a isenção de cobrança de pedágio sobre os eixos suspensos dos caminhões. Por outro lado, a equipe econômica agora estuda soluções para a alta da gasolina. Para evitar o desgaste político de interferir nas normas de preços da Petrobras, o governo estuda a criação de uma espécie de colchão tributário, um mecanismo em que os impostos cairiam quando o preço do barril do petróleo subisse. Em contrapartida, os impostos voltariam a aumentar quando o preço do combustível caísse. Isso evitaria as mudanças diárias e daria mais estabilidade ao preço. Representantes da Agência Nacional do Petróleo e do Ministério da Fazenda se reuniram para discutir a proposta. Especialistas já acham perfeitamente possível criar um sistema de preços que tenha um intervalo razoável e, ao mesmo tempo, compense gastos da Petrobras. E espera-se que o governo cumpra suas ameaças aos empresários envolvidos nessa paralisação. Para observadores experientes, esse lockout e a ação destrambelhada do governo podem influir no pleito presidencial de outubro, favorecendo os extremos. Isso porque, junto com o aumento do descrédito do governo,
a sua política econômica também perde credibilidade, abrindo caminhos para todo o tipo de populismo e, portanto, prejudicando candidatos de centro que se proponham a um tratamento sério da economia. Hoje, os candidatos ao governo de Tocantins, Mauro Carlesse, do PHS, e Vicentinho Alves, do PR, retomaram as campanhas eleitorais para o segundo turno. Essa eleição fora de época vai custar aos cofres públicos 15 milhões de reais, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. A votação suplementar foi convocada depois da cassação do governador Marcelo Miranda, do MDB, e da vice dele, Cláudia Leles, do PV. Os dois foram condenados pelo Tribunal Superior Eleitoral por captação ilegal de recursos na campanha de 2014. O vencedor dessa eleição fora de época deve tomar posse em julho para ficar no cargo só até 31 de dezembro deste ano. O fato, digamos, marcante dessa eleição foi a derrota da senadora Cátia Abreu, a primeira amiga de Dilma Rousseff. As irregularidades aconteceram lá em 2014 e só transitaram em julgado recentemente. O novo governador vai ter cerca de 5 meses de mandato, apenas mais ou menos 5 meses. Por isso, fica no ar a pergunta: para que serve a justiça eleitoral? Isso é uma vergonha. O ex-prefeito e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB, João Dória, virou réu em nova ação de improbidade administrativa. A Justiça aceitou denúncia do Ministério Público contra o tucano por suposta promoção pessoal por uso do slogan Acelera São Paulo. A juíza Cíntia Tomé, da 6ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, ainda impôs multa de R$200 mil ao político. Para a magistrada, Dória descumpriu liminar que proibia o uso da marca. O pré-candidato argumenta que nunca vinculou a expressão Acelera São Paulo a atos de publicidade governamental. Disse ainda que o uso do slogan tem sido na esfera privada. O tucano já é réu em outra ação de improbidade administrativa, acusado de descumprir liminar que o proíbe de usar outro slogan, o Cidade Linda. A partir desta sexta-feira, dia 8, 31 planos de saúde de 12 operadoras terão a venda suspensa por determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A decisão levou em conta o alto número de reclamações. A cobertura para os quase 116 mil beneficiários desses planos continua. Fica proibida apenas a negociação de novos contratos. A maneira como determinados planos de saúde tratam os seus clientes demonstra um total, completo desrespeito a quem confiou na empresa e uma petulância em relação às autoridades. Sucedem-se as negativas de tratamentos necessários e que constam no contrato entre clientes e empresas. Cabe ao governo pôr um ponto final nisso, multando e fechando definitivamente esses planos de saúde caça-níqueis. A italiana Enel fechou hoje a compra do controle da distribuidora de energia Eletropaulo por mais de 5 bilhões e 500 milhões de reais. O negócio é referente a cerca de 73% das ações da companhia. A transação torna a Enel a maior distribuidora de eletricidade do país, atendendo 17 milhões de brasileiros. A empresa ainda se comprometeu a fazer um aumento de capital de pelo menos R$1,5 bilhão de reais na Eletropaulo. O faturamento real da indústria cresceu 1,5% em abril em relação ao mês anterior. Segundo dados da Confederação Nacional da Indústria, a alta no primeiro quadrimestre foi de 6,9% em comparação ao mesmo período do ano passado. Isso significa uma retomada, mesmo que lenta, da atividade no setor.
O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, prestou depoimento hoje no processo da Operação Cadeia Velha, desdobramento da Lava Jato. O repórter Tony Vendramini tem mais informações. Boa noite, Tony. Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. 5 testemunhas foram ouvidas, entre elas 2 deputados estaduais. O depoimento do governador Luiz Fernando Pezão foi rápido, durou apenas 3 minutos. Convocado como testemunha de defesa, Pezão respondeu a 6 perguntas sobre o deputado Paulo Melo. Afirmou que não sabia se o deputado recebeu benefícios ou favoreceu empresas de transportes. Também negou ter conhecimento de algum fato que desabone a conduta de Paulo Melo e disse que o deputado do MDB era um bom aliado da base do governo. Segundo Pezão, apesar de ter pouco estudo, Paulo Melo impressionava por todo o regimento do parlamento. O deputado foi preso no ano passado, junto com o presidente da Alerj, Jorge Pisciani, e o também deputado Edson Albertassi, todos do MDB, na Operação Cadeia Velha, que é um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro, que investiga o pagamento de propinas no setor de transportes. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigado, Tony. A Lava Jato está mudando o Brasil e abrindo uma nova fase na história do país. Está pondo a nu esse conluio monstruoso entre empresários políticos e outros agentes públicos em detrimento da população e do crescimento nacional. E apagando essa gente do cenário público, tanto quanto alguns políticos e empresários, apagando essa gente definitivamente do país. Em São Paulo, 2 homens foram esfaqueados numa tentativa de assalto logo após deixarem a parada LGBT. As 2 vítimas tiveram celulares roubados e ficaram gravemente feridas. O caso aconteceu por volta das 6h30 da noite, nesta rua próxima ao local de dispersão da parada. Segundo relatos das vítimas, eles tiveram celulares roubados por 3 travestis, reagiram e na sequência foram esfaqueados. As marcas de sangue ainda estão no local. Estas imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o resgate socorre as vítimas. Elas foram levadas para a Santa Casa e para o Hospital das Clínicas. Apesar da gravidade dos ferimentos, os 2 homens passam bem. Ontem à noite, uma travesti de 18 anos, conhecida como Thaís, foi presa nas imediações da Avenida Paulista durante um patrulhamento da Polícia Militar. Segundo os policiais, ela é suspeita de participar do crime e foi reconhecida por uma das vítimas. Não aconteceu nada disso, eu estava apenas vestindo uma parada de boa. Quando um grupo se aproximou e roubou as pessoas, esfaqueou. A 22ª edição da Parada LGBT aconteceu neste domingo e, segundo os organizadores, reuniu cerca de 3 milhões de pessoas. Em época de crise de emprego, já tem empresa usando um pré-requisito diferenciado na hora de contratar novos funcionários: a gratidão. Um abraço, um sorriso. Coisas simples que fazem diferença na vida e até no ambiente de trabalho. Imagina você trabalhar num ambiente assim, olha só. Bom dia, tudo bem? Bom, você aí de casa já deve ter passado por uma situação como essa no trabalho. E é natural, seja a relação profissional ou não, que o tempo, conforme ele vai passando, que a relação vá ficando mais desgastada. Mas o pessoal dessa empresa desenvolveu uma forma para manter o astral lá em cima. Vê como muda? Esse aqui, ó. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? É o método da gratidão. Eu procuro sempre, independente das dificuldades, dos problemas, trazer essa energia, esse sorriso para dentro da empresa todos os dias. Com esse pensamento, Valéria pôs em prática o método da gratidão. Uma forma de deixar os problemas de lado, dar valor às pequenas coisas e ser grato a quem está próximo a você. Significa que elas trabalham com mais empatia, que elas se disponibilizam aos colegas, ao trabalho de forma diferente. Significa que elas também sorriem com mais frequência, né?
significa realmente um ambiente muito melhor. Essa psicóloga diz que o método da gratidão só traz benefícios para um ambiente de trabalho. Na verdade, a gratidão não é simplesmente dizer muito obrigado para o outro. É você perceber que você é o que é como profissional porque alguém colabora na tua trajetória. E a psicóloga garante que sem laços firmes, os prejuízos são muitos. Você não consegue ter cooperação e todo mundo perde. O colaborador perde, a empresa perde, os resultados não aparecem e o próprio cliente acaba sentindo as consequências disso. É por isso que hoje a Valéria só contrata quem é grato e valoriza o lado bom das coisas. Foi assim que a Raquel foi contratada. Eu acho que nada mais que a gente falar neste momento de gratidão é referente aos nossos pais. E no momento que eu mencionei os meus pais, aí a lágrima desceu, né? No mesmo dia, a empresa me ligou. Eu falei para minha mãe, então o meu método de gratidão, que foi falar da senhora e do pai, valeu a pena, né? O meu choro valeu a pena. Pequenos gestos transformam a vida da gente. A gratidão transforma sim. Uma coisa que os funcionários desenvolveram quando o clima fica meio pesado é o abraço coletivo. Então, sempre que alguém fica meio nervosinho, o que acontece, pessoal? Como é que é, então? Bom, vamos falar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. Reinaldo, próximo dia 20, semana que vem já, né, ou na outra ainda, o Supremo Tribunal Federal vai discutir o parlamentarismo, que, diga-se de passagem, já foi rejeitado nas urnas, né, em um plebiscito pela população, mas se apresenta talvez como uma solução para os nossos problemas. E aí, é uma solução? Boa noite, Amanda. Poderia até ser, mas até porque poderia ser, então não será, né? Ultimamente no Brasil as coisas são assim, né? Se a gente pode se juntar para fazer a coisa errada, a lei de Murphy triunfa, a gente se junta e faz a coisa errada. Vamos lá, vamos falar da política, que é um ambiente que costuma ser muito pouco propício, Amanda, à gratidão, como a matéria que a gente viu agora há pouco, né? O egoísmo tende a triunfar. Vamos lá. O Brasil, lembrar o telespectador, o Brasil fez uma constituinte, né? Fez uma constituição, o processo constituinte caminhava para o parlamentarismo. Aí, em razão de desacertos com Sarney, não vou entrar em detalhe, acabou saindo uma constituição essencialmente parlamentarista com regime presidencialista. E aí, então, nas disposições transitórias, no artigo 2º, se disse, em 1993... haverá, daqui a 5 anos, haverá um plebiscito e as pessoas então vão definir a forma e o sistema de governo, se monarquia ou república, se parlamentarismo ou presidencialismo. Deu república, ainda bem, porque se fosse monarquia eu defenderia o rei Naldo, e deu o presidencialismo. Infelizmente mais ainda porque foi com o meu voto, Amanda. Votei errado há 25 anos. Muito bem, há 21 anos, né, começou a tramitar na Câmara uma emenda parlamentarista. Uma emenda parlamentarista. Instituiu o parlamentarismo por PEC. O Jacques Wagner, então deputado, entrou, né, com mandado de segurança contra a tramitação da emenda parlamentarista, argumentando justamente que ela já tinha sido rejeitada e que a Constituição previa plebiscito para esses casos. Ô Amanda, faz 21 anos que esse troço está no Supremo. Só agora vai ser votado, né? E aí vamos lá. Qual é o meu entendimento? Porque esse é um caso em que qualquer decisão que o Supremo tome fará sentido. Como é que eu enxergo a coisa? Né? O jurista Reinaldo Azevedo, né? Com todas as aspas. Eu enxergo da seguinte maneira. A Constituição tem um artigo, Amanda, o artigo 60, que diz o que não pode ser mudado na Constituição, que são as cláusulas pétreas. E lá não está o sistema de governo. Portanto, se o artigo 60 não proíbe que se vote uma emenda parlamentarista, a emenda parlamentarista pode ser votada. Sim. Ou então o Constituinte teria deixado claro lá no artigo 60, olha aqui, nós não queremos. Né? Se não está, se não proíbe, então pode. É assim que funciona.
Né? Ah, mas e o artigo 2 das disposições transitórias? Aquela coisa de 1993 do plebiscito. Como disposição transitória, fica evidente, aquilo valia para aquela consulta. Não extrapola para outras. Portanto, entendo sim que se possa votar uma emenda parlamentarista sem precisar de referendo, que é a consulta posterior, ou de plebiscito, que é a consulta anterior. Né? No plebiscito você consulta antes, isso ou aquilo. A pessoa vota e aí então o parlamento referenda. Ou então o referendo, que aí o parlamento vota e aí você fala, olha, você aprova isso que o parlamento fez? Eu acho que não precisa de nada disso. Ou estaria especificado na Constituição. Vamos lá. Isso poderia ser uma janela para a gente fugir de uma crise que me parece certa, que vem pela frente, com o futuro presidente? Eu acho que sim. Mas, como tem sido a nossa tradição, quando se abre uma janela, a gente vai e fecha. Né? Bate a janela na cara da sorte. Ou não se fez isso com o governo Temer, que era a chance de reformar o que tinha de ser reformado, um presidente que não seria reeleito e acabou. Né? Então seria sim uma chance. Por que eu digo isso? Porque tudo mais constante, tomara que então não fique constante, ou se elege um populista de direita, ou se elege um populista de esquerda. Né? Qualquer dos dois tem o chamado ímpeto cesarista, querer se comportar como César, achando que basta dar murro na mesa para resolver as coisas. Não resolve. 2 presidentes, desde a redemocratização, tentaram dar murro na mesa, não é? E governar sem maioria. Um foi o Fernando Collor e outro foi a Dilma Rousseff. Né? E deu no que deu. Né? Seria sim uma saída, mas como tal, não creio que vá acontecer. É isso aí. Obrigada, Reinaldo. Boa noite. A polícia investiga uma onda de ataques criminosos contra ônibus em várias cidades do interior de Minas. A ordem teria partido de dentro dos presídios por integrantes de facções criminosas. O ataque mais recente foi na cidade de Pouso Alegre no início da tarde de hoje. A onda de incêndios criminosos em ônibus começou no final de semana. Em menos de 24 horas, são 25 ônibus e 4 carros incendiados em 17 cidades de Minas. Em Alfenas, homens encapuzados obrigaram o motorista deste coletivo a dirigir até uma estrada, onde atearam fogo no ônibus que ficou completamente destruído. Em Guaxupé, o alvo foi a garagem de uma empresa. Vários veículos que estavam estacionados foram destruídos. Em Araxá, no Alto Paranaíba, carros também foram incendiados. A população registrou pelo celular um dos ataques em Uberlândia. Colocaram fogo no busão. O cara chegou com arma, mandou o motorista descer, tacou fogo, acabou de ter uma explosão. Na vizinha Uberaba, as chamas de um ônibus ameaçaram casas e atingiram a rede elétrica. Os bombeiros tiveram trabalho para controlar o incêndio. A polícia chegou a cercar as entradas da cidade para prender os criminosos. 30 pessoas já foram presas, 8 delas em flagrante por suspeita de envolvimento nos ataques. A polícia investiga agora se a ordem partiu de dentro dos presídios por integrantes de facções criminosas. Parece-nos que, em parte, houve uma orquestração de facção criminosa, mas não podemos determinar isso, até porque a própria investigação é quem vai dizer. Entra telefone, entra o que quiser no presídio, esses indivíduos dão ordens e depois a gente fica lamentando. Isso cheira, claro, a mais pura bandidagem. Gente correta, honesta, não pratica esses atos de terror. É preciso caçar e punir essa bandidagem que age dessa maneira, certamente confiando na impunidade. Espera-se que depois de presos, esses canalhas não sejam alvo
de um habeas corpus determinado por uma autoridade de um tribunal superior qualquer. 3 crianças morreram em um incêndio na região metropolitana de Fortaleza. Elas estavam dormindo quando a casa pegou fogo. Maria Eloá, Maria Estela e Anthony Juan. Eles tinham entre 2 e 6 anos, 13 irmãos e um fim trágico. Por volta das 2h30 da manhã desta segunda-feira, o incêndio destruiu completamente este quarto onde as crianças dormiam. Até o telhado desabou. Quando os bombeiros chegaram aqui, já não podiam fazer mais nada. Dona Raimunda, a avó das crianças, mora na casa ao lado e acordou com os gritos. E nós corremos, meu menino arrombou a porta aqui e o fogo tinha devorado aí os meninos. Não tinha como salvar. Os vizinhos também tentaram ajudar. Tentamos até o final. A caixa d'água secou, liguei a bomba, mas não teve jeito. Os bombeiros disseram que os irmãos inalaram muita fumaça, desmaiaram e não tiveram tempo de reagir. O fogo pode ter começado depois de um curto-circuito no ventilador. As causas ainda serão apuradas. Em depoimento ao Conselho Tutelar, os pais disseram que estavam em outra casa na mesma rua e que apenas um tio das crianças estaria no imóvel, dormindo no cômodo ao lado do quarto. Versão confirmada pela avó. Estava tudo na vizinha. Os meninos dormiram, eles vieram deixar as crianças. E deixou o tio com elas. Mas só que eles voltaram. Os pais foram levados à delegacia para prestar depoimento e o inquérito foi aberto para investigar o caso. Um menino de 6 anos deu tapas e chutes em um ladrão na tentativa de proteger o pai durante um assalto. Câmeras de segurança de um mercado em Paranavaí, no interior do Paraná, flagraram um momento em que 3 assaltantes armados entraram no estabelecimento e um deles rende o pai do menino. Em seguida, a criança se aproxima, tentando chutar o criminoso. Os bandidos fugiram com o dinheiro do caixa. Foi enterrado hoje no Rio de Janeiro o corpo do homem morto na frente do filho de 11 anos. Ele estava entrando em casa, entrando no prédio, quando foi surpreendido por um assaltante. Câmeras de segurança registraram a chegada da família pouco antes da meia-noite de sábado. O menino de 11 anos é o primeiro a entrar, seguido da mãe, do cachorro e do pai. Neste momento, Augusto César Andrade é abordado com muita violência por um assaltante que exige o celular. Augusto resiste e os dois brigam. A família vai para a portaria, mas o assaltante atira e em seguida foge pulando a grade. A ação foi muito rápida, durou apenas 25 segundos e foi exatamente aqui na porta do prédio onde Augusto morava que ele foi abordado. Ele e a família voltavam da comemoração do aniversário do pai. Augusto foi socorrido, mas morreu algumas horas depois. Uma vizinha viu quando tudo aconteceu. Eles demoraram um pouco para sair do Uber. Deu tempo. Quando ele chegou, que entrou aqui, ele já veio correndo. Ele entrou no corpo a corpo com ele, foram rolando lá para dentro e lá dentro ele atirou, né? Augusto era contador. Tinha 38 anos e já havia sido roubado no mesmo lugar. No ano passado, ele desabafou em uma rede social. Amigos, mais um assalto, o segundo neste mês. O corpo dele foi enterrado hoje à tarde. Meu irmão era uma pessoa maravilhosa, ele era um cara tranquilo, muito família, ele era um super pai. Meu sobrinho está devastado. Todo mundo gostava muito dele. A polícia analisa imagens das câmeras de segurança da rua para tentar identificar o criminoso. A região do Meier é uma das que mais registram roubos na cidade. Só neste ano foram 1.122 ocorrências, segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio. Coisa muito triste, uma tragédia, né, que aconteceu aqui. Infelizmente, como em todo o Rio de Janeiro, sem um policiamento adequado. Está na hora de instituir a pena de prisão perpétua no Brasil. E no Rio de Janeiro, criminosos sequestraram o filho do vereador de Duque de Caxias, Alex Rosa, do Solidariedade. Os bandidos usaram o sequestro para entrar na casa da família na Baixada Fluminense. Câmeras de segurança registraram quando Fernando Mendonça Rosa foi abordado e obrigado a entrar na casa com um carro. De acordo com a polícia, os assaltantes levaram joias e R$10 mil.
Na fuga, os bandidos atiraram contra o carro do vereador que estava chegando em casa. Ninguém ficou ferido. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do estado do Amazonas, mais de 60 ônibus foram depredados em todo o estado. A depredação ocorre no 7º dia de greve dos rodoviários que reivindicam ajuste salarial. Somente na manhã desta segunda-feira, cerca de 100 mil pessoas foram afetadas pela paralisação. Um policial militar foi flagrado agredindo um rapaz na cidade de Santos, no litoral paulista. As imagens foram feitas no último domingo na Praça Rubens Ferreira Martins. No vídeo, gravado de um celular, é possível ver o momento em que a vítima cai no chão e leva diversos socos do PM. Veja só. Nossa produção procurou a Secretaria de Segurança Pública e o Centro de Operações da Polícia Militar, o Copom, mas ambos não passaram informações sobre o caso até o fechamento desta edição. Claro que a PM não vai deixar isso barato e vai tomar as devidas providências e nos enviar, por favor, os esclarecimentos necessários. Uma mulher grávida de 4 meses foi morta com um tiro na cabeça na casa onde morava em Goiânia. Segundo a polícia, o principal suspeito é o marido da vítima, que está preso. Para a polícia, o crime teria ocorrido após uma discussão do casal. O jovem que sofreu um ataque de tubarão em Pernambuco não resistiu aos ferimentos. É o segundo caso em menos de 2 meses. O resgate foi filmado por frequentadores da praia. Quando as pessoas perceberam o que estava acontecendo, houve pânico. José Ernesto Ferreira da Silva tinha 18 anos. Neste domingo, ele estava com amigos na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, e resolveu entrar no mar, apesar dos pedidos dos colegas, das placas advertindo sobre o perigo e do alerta dos salva-vidas. Na verdade, o jovem estava em grupo de amigos, a gente tinha orientado antes a esse grupo de amigos, eles saíram do mar com a nossa orientação e novamente o Ernesto ele voltou a entrar no mar. Ernesto teve 2 paradas cardíacas e depois de passar por mais de 3 horas de cirurgia, seguiu para a UTI, mas não resistiu. Com a morte dele, sobe para 25 o número de vítimas fatais de ataques de tubarões em toda a orla de Pernambuco desde 1992. Dessas mortes, 12 ocorreram exatamente aqui nesse trecho da orla de Piedade. Em 25 anos, o Comitê de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, o CEMIT, registrou 65 ataques por tubarões na orla pernambucana. Há menos de 2 meses, Pablo Diego Inácio da Silva, de 34 anos, teve o braço e a perna direita amputados, mas sobreviveu. O risco de ataque deixa os banhistas em alerta. Muito no respeito, né? Não tem, digamos assim, a consciência. Tem medo, mas não tem a consciência. Na Guatemala, o vulcão chamado Fogo ou de Fogo entrou novamente em erupção nesta segunda-feira. O número de mortos já chega a 62. E para piorar a situação, um terremoto de magnitude 5,2 atingiu o país, o que dificultou ainda mais o trabalho de resgate das vítimas. As informações com Luciana Tadeu. A explosão de hoje interrompeu os trabalhos das equipes de resgate. As autoridades também alertaram. O número de vítimas fatais vai subir. A erupção, considerada a mais violenta desde 1974, pegou moradores de várias aldeias próximas de surpresa, já que o governo informou que não era necessária a saída imediata da região. A coluna de fumaça chegou a 10 mil metros de altura. Várias cidades foram cobertas pelas cinzas e o cenário parecia de filme. Algumas pessoas não conseguiram sair de casa a tempo e acabaram soterradas. O material vulcânico com gases ardentes se moveu rapidamente e gerou destruição por onde passou. Ainda não há dados oficiais sobre o número de desaparecidos. Vocês estão observando como correm os socorristas para poder salvar suas vidas.
Esse carro de polícia foi envolvido pela nuvem que chegou rapidamente. O vulcão de fogo é um dos mais ativos da América Central e já tinha entrado em erupção no começo do ano. O órgão responsável pela prevenção de desastres da Guatemala diz que não recomendou a evacuação de áreas próximas logo após as primeiras explosões, porque inicialmente só caíam cinzas e o panorama era bom. Em lágrimas, as vítimas contam o que viveram. Essa mulher diz que escutou gritos para que as pessoas fugissem e que viu a lava chegando. As cinzas que cobriram veículos e moradias chegaram inclusive à capital do país, a cerca de 50 quilômetros de distância. O aeroporto internacional chegou a ser fechado, mas foi reaberto nesta segunda. O presidente Jimmy Morales decretou 3 dias de luto e estado de emergência em 3 estados. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. A Suprema Corte dos Estados Unidos deu ganho de causa à confeitaria que se recusou a fazer um bolo de casamento para um casal homossexual. O correspondente Marcelo Medeiros tem as informações. O parecer foi dado no mês do orgulho gay, pelo mesmo juiz federal que legalizou o casamento homossexual nos Estados Unidos em 2015. Só que desta vez, a decisão foi contrária ao movimento LGBT. Por 7-2, a Suprema Corte afirmou que um confeiteiro do estado do Colorado não poderia ser forçado a fazer um bolo para o casamento de 2 homens. O caso ocorreu em 2012, quando Jack Phillips alegou motivos religiosos para recusar a encomenda. A liberdade religiosa deve ser respeitada, assim como eles respeitam a decisão dos gays em outros contextos. A Justiça do Estado havia dado ganho de causa ao casal, só que a Suprema Corte, em Washington, disse que houve hostilidade contra o ponto de vista religioso do confeiteiro. O tribunal deixou claro que a decisão se aplica apenas a este caso específico, ou seja, não significa que a partir de agora qualquer profissional dos Estados Unidos possa recusar serviços baseados na liberdade de expressão ou religiosa. Em seu parecer, o juiz afirmou que essas disputas devem ser resolvidas com tolerância, sem desrespeito à crença religiosa e sem sujeitar os gays a indignidades quando eles procuram bens e serviços em um mercado aberto. A União de Liberdades Civis, que defendeu o casal, afirmou que continuará lutando por seus princípios. Ninguém na América, não importa onde viva, deveria temer ser despedido do trabalho, ter moradia negada ou ser afastado de um negócio simplesmente por serem quem são. De Nova York, Marcelo Medeiros para o Rede TV News. Em Washington, nos Estados Unidos, 7 países, incluindo o Brasil, pediram a suspensão da Venezuela da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos. O texto para a retirada da Venezuela precisa ser aprovado nesta terça-feira por pelo menos 18 dos 34 países membros. O processo eleitoral que reelegeu o atual presidente, Nicolás Maduro, considerado ilegítimo não apenas pela oposição venezuelana, mas pela comunidade internacional, é um dos motivos do pedido de suspensão do país do grupo. A OEA também pede que Maduro liberte todos os presos políticos. Ainda nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump publicou em sua conta no Twitter que tem o direito absoluto de conceder perdão a si mesmo por um eventual crime. Apesar da declaração polêmica, o republicano afirmou que não fez nada de errado e, por isso, não vai precisar usar o auto-perdão. Está confirmado. O encontro entre os presidentes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte vai acontecer no próximo dia 12 de junho. Kim Jong-un vai se reunir em Singapura com Donald Trump para falar sobre o fim do programa nuclear da Coreia do Norte e outros assuntos comerciais entre os dois países. Na China, milhares de pessoas se reuniram em Hong Kong para lembrar os 29 anos do massacre na Praça da Paz Celestial. À época, milhares de manifestantes ligados a movimentos estudantis e intelectuais pró-democracia protestavam contra a repressão do governo, pediam mais liberdade de expressão, além de criticar o sistema econômico da China. Até hoje não foi divulgado o número de mortos no massacre. Grupos de direitos humanos falam em até 10 mil vítimas. Hong Kong tem um regime diferente, por isso esse tipo de manifestação é tolerada. Embora um país de grande desenvolvimento econômico, a China continua sendo uma ditadura comandada pelo Partido Comunista. Liberdade e direitos humanos são expressões que a população chinesa
desconhece. E uma boa notícia sobre o tratamento do câncer de mama. Um estudo divulgado nos Estados Unidos concluiu que a quimioterapia pode ser dispensada para muitas mulheres que têm a doença. Os detalhes com o correspondente da Rede TV, Fábio Borges. Cerca de 70% das mulheres em estágio inicial do tipo mais comum de câncer de mama não precisam fazer quimioterapia. Essa é a conclusão de um estudo realizado desde 2006. A pesquisa foi liderada pelo Dr. Joseph Sparano, do Montefiore Medical Center, em Nova York. Nós conseguimos identificar que 70% das pacientes que normalmente receberiam a recomendação de quimioterapia não precisariam desse tipo de tratamento. O estudo contou com a participação de mais de 10 mil pacientes, entre 18 e 75 anos. Testes genéticos em amostras de tumores foram capazes de constatar quais mulheres poderiam substituir a quimioterapia por remédios que bloqueiam a produção do hormônio estrógeno. Geralmente, as mulheres que recebem um resultado que aponta alto risco de reincidência são aconselhadas a fazer quimioterapia. Já as pacientes com uma pontuação baixa são liberadas do tratamento tóxico. O foco da pesquisa foi nas pacientes que recebem uma pontuação intermediária. Após 9 anos de análises, o estudo concluiu que o índice de sobrevivência foi igual, de 94%, tanto para os pacientes que fizeram quimioterapia, quanto para as mulheres submetidas somente à terapia hormonal. O Dr. Harold Bernstein explica que a pesquisa resolve um grande problema sobre a identificação de quem realmente precisa de quimioterapia. Temos a capacidade de dizer para um paciente, com base num teste de câncer, que não há necessidade de fazer quimioterapia. É uma intervenção muito poderosa que permite que todos se sintam seguros e confiantes das decisões que estão tomando. Com o resultado da pesquisa, especialistas esperam que milhares de mulheres ao redor do mundo não sejam mais submetidas à quimioterapia, a menos que o tratamento seja necessário. Só aqui nos Estados Unidos, cerca de 70 mil pacientes seriam dispensadas anualmente do tratamento, que é bastante debilitante. A quimioterapia tem efeitos colaterais severos, como perda de cabelo e fortes náuseas. O tratamento também pode causar problemas no coração, nos nervos e aumentar os riscos de o paciente desenvolver leucemia. É sempre bom evitar a quimioterapia se o tratamento não for necessário. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Em 2012, quase 522 mil pacientes morreram em todo o mundo por conta da doença. No Brasil, são registrados cerca de 52 mil casos anualmente. O índice de mortalidade no país é de aproximadamente 13 mil pacientes por ano. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Vamos agora a Hong Kong para falar sobre arte popular. O bairro de Mong Kok tem uma rua especial que concentra artistas e atrai turistas do mundo inteiro. Mas todo esse talento está ameaçado. Quem conta essa história para a gente é o correspondente da Rede TV na Ásia, Marcelo Espíndola. Veja só. Essa multidão está no Guinness Book, o livro dos recordes. Mong Kok, em Hong Kong, é o bairro que tem a maior densidade populacional do mundo, com 130 mil pessoas por quilômetro quadrado. Mas, além da multidão recordista, o que chama a atenção neste local são os divertidos artistas de rua. Tem mágico que transforma a nota de 20 em 500 Hong Kong dólares. A música é o carro-chefe. Tem quem acompanhe com passinhos. Vale a coreografia desordenada. A criança mostra o talento e tem a caixa para arrecadar dinheiro personalizada. A mãe também participa. Tem cantora que solta a voz e está sempre acompanhada por uma espécie de regente. Haja chá verde para hidratar no meio de tanta folia. É claro, tem aqueles que vão além do chá e extravasam. O espaço é para todo mundo, inclusive para quem não é profissional da música e leva a arte a sério,
como o brasileiro Pedro Oliveira, ou Pedrinho, campeão brasileiro de futebol freestyle 3 vezes, que dá um show há 2 anos por aqui. O street show é não somente pelo dinheiro, que a gente não paga taxas, é só fazer o show e receber. Além disso, a preparação para competições, especialmente, o fato de você tentar o seu melhor em frente ao público, quebra uma barreira muito grande. Essa arte, que é marca registrada aqui em Moncoque, corre o risco de acabar, porque é uma briga na justiça entre os comerciantes e os artistas. Antes, as apresentações aconteciam todos os dias. Hoje, elas estão restritas apenas aos fins de semana. Agora, o controle está mais rigoroso. Só dá show quem tem licença e respeita a fiscalização, que mede o volume do áudio de cada artista. Isso é muito decepcionante. Ninguém quer isso, porque isso é a civilização de Hong Kong. Gosto desta rua, porque isto é a cultura de Hong Kong. A razão é sobre a cultura de Hong Kong nesta rua. Esta é a única razão. Identidade chinesa que põe marca no rock and roll. Na tatuagem de rena dos recém-casados príncipes ingleses ou na caricatura do repórter. Seja na mão ou nos pés, com agitação ou completamente parado, dificilmente essa arte oriental vai perder a liberdade. Marcelo Espíndola, de Hong Kong, para o Rede TV News. E vamos à previsão do tempo amanhã para todo o país com a Lu Camargo. Oi, boa noite. No fim de semana, uma massa de ar polar avançou pelo Brasil e vários pontos do país teve termômetros baixos, né? A temperatura baixou bastante, principalmente na região norte, onde a gente registrou mais uma vez o fenômeno de friagem. Vamos até o Acre, a capital Rio Branco, onde nessa madrugada o Instituto Nacional de Meteorologia registrou mínima de 14,3 graus. Foi recorde de frio do ano para a capital. Para amanhã, o INMET diz que vai fazer mínima de 16 graus. Isso quer dizer que o frio continua por lá. Falando em frio, vamos para o sul do país porque ele vai ser destaque durante essa semana inteirinha. Vários pontos da região podem amanhecer sob geada, principalmente as serras gaúcha e catarinense. Então o recado está dado, é bom se prevenir. Vamos dar uma olhadinha no mapa de amanhã, começando pelo sul do país? Olha só, por lá só não há previsão de pancadas de chuva para o centro-oeste gaúcho. Para o leste e para o sul do Rio Grande do Sul, a chuva vai apertar. Vamos dar uma olhadinha agora no sudeste, porque por lá também há previsão de pancadas de chuva para boa parte da região, só não vai chover nessa área em laranja. E lá no litoral capixaba e litoral norte fluminense, chove a qualquer hora do dia. No centro-oeste do país, as pancadas de chuva vão estar mais concentradas no centro-sul da região e também lá no extremo nordeste do Mato Grosso. No mais, é o sol que vai predominar. Nordeste do país, por lá, as pancadas de chuva continuam na faixa norte e olha só, no leste da Bahia, chove a qualquer hora do dia, uma chuva mais intensa, bem mais frequente do que aqui na região, na faixa norte da região. No mais, predomínio de sol. E no norte do país, só não vai chover na faixa sul, nesses 2 pontos aqui da faixa sul da região. Vou dar uma olhadinha agora nos termômetros, porque a terça-feira vai começar com 11 graus em Brasília, 13 em BH. À tarde, os termômetros não vão passar dos 18 graus, tanto em Floripa quanto em Porto Alegre. Em São Paulo, a máxima vai ser de 19 graus. Bem, nesse final de semana, vamos chamar o temporino, né? Porque nesse final de semana começou o maior São João do mundo, que acontece em Caruaru, no agreste de Pernambuco. É maior por quê? Porque ela dura o mês inteiro e são esperadas 2 milhões de pessoas durante esse mês todo por lá. O temporino não podia faltar nessa festa, né? E por lá sempre vai ser tempo bom durante esse mês de junho. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Em Recife, a tecnologia facilitou a coleta de materiais recicláveis. É que um aplicativo de celular aproximou catadores das pessoas que têm algo a descartar. Dona Marilene sobrevive da coleta de material reciclável há mais de 20 anos. Com a carroça, cata plástico, papelão e outros materiais. Já é um trocadinho para dentro de casa, né, minha filha? É melhor do que estar pela rua, né, fazendo o que não presta, né? Mas o que pouca gente sabe é que agora ela usa a tecnologia para dobrar a renda.
Um novo aplicativo de celular facilita o contato entre catadores e as pessoas que têm algo para descartar. A ideia é que você faça a reciclagem na sua residência ou na sua empresa, ligue para um catador, porque quando você baixar o aplicativo você vai ver várias carrocinhas, você abre a carroça e vai aparecer o cartão de visita do catador. E aí você pode estar vendo quais os materiais que eles reciclam, se é de acordo com a reciclagem que você tem, e você liga para o catador e agenda diretamente com ele. Garrafas PET, papelões e até móveis velhos. Com este aplicativo, pessoas e empresas podem descartar materiais recicláveis a partir de um smartphone. Uma iniciativa que tem transformado a vida de 71 catadores aqui no Recife. Posso muito bem. A senhora me passa o endereço, eu passo na sua casa e pego a reciclagem. Depois desse aplicativo, aí é bom, porque a gente já vai no lugar certo, buscando pegar a reciclagem. E esse mês já deu um dinheirinho melhor, né? Em todo o país já são mais de 400 catadores cadastrados em mais de 100 cidades. A Arábia Saudita começou a emitir hoje as primeiras habilitações para mulheres que poderão finalmente dirigir livremente a partir do próximo dia 24. 10 sauditas foram contempladas. A Arábia Saudita era o único país do mundo que ainda proibia mulheres de conduzir automóveis. A Arábia Saudita tem um regime religioso wahhabita, que é extremista, é um islamismo extremista, e mulher, nesse regime, não chegou a ser nem objeto ainda. E uma última informação, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, confirmou sua visita ao Brasil. Pence chega por aqui no próximo dia 26 e permanece até o dia 27. Ele se encontrou hoje em Washington com Aloysio Nunes Ferreira, ministro das Relações Exteriores. Entre os assuntos que devem ser tratados está a crise na Venezuela. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite.